Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Pergunta 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia. Às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. Então aqui é naqueles momentos onde a pessoa está no estado de vegetativo e uma doença às vezes muito grave. Então cada caso é um caso. Vamos lembrar, tem pessoas que ficaram muitos anos aí em estado vegetativo, depois voltaram à vida. Então muitas vezes acontece isso, mas também aquela pessoa que está com uma doença muito grave ou já no fim da vida, uma velhice, onde ligam aparelhos ali, muitas vezes essa alma já foi embora, esse espírito já desencarnou. Então vamos aqui a 157. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. A alma sente muitas vezes que se quebrar os liames que aprendem ao corpo. Então emprega todos os esforços para os romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado do espírito. Então aqui é casos onde tem uma experiência quase morte, as pessoas relatam, por exemplo, os médicos mexendo nela, dando assistência. Ela então às vezes vai para um lugar onde tem muita luz, ou às vezes em lugares diferentes de luz, depende da vibração do espírito. Uma pessoa, ela é muito ligada aí às coisas negativas, ela vai onde sua vibração a puxa. Mas também relatos de pessoas que entraram no túnel de luz. Eu tive essa experiência há uns 12 anos atrás, mais ou menos 13, onde eu estava indo por um túnel muito colorido e eu flutuava nesse túnel. E eu me sentia muito bem, era uma sensação maravilhosa, como eu nunca senti antes nessa vida. Então, só que eu percebi o seguinte, eu estou desencarnando, mas eu não posso desencarnar agora, minhas filhas precisam de mim. E nesse momento eu voltei, e eu estava totalmente sem ar, com uma crise de bronquite. Então, depois até eu falo para as pessoas, olha, se desencarnar isso, é uma sensação maravilhosa. Então, isso é muito comum de acontecer, vários relatos, porque lá é a verdadeira vida. Então, a vida espiritual é a verdadeira vida do espírito. Então, pergunta 158. O exemplo da larva que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente, pode renascer numa existência brilhante? Pode dar-nos uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo, e por fim de uma nova existência? Uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazeis. Ou seja, a ideia de libertação é algo muito mais divino, é uma coisa onde nós voltamos para a nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual. Platão já falava, 2.500 anos atrás, que o corpo é o cárcere da alma, que nós estamos aprisionados nesse corpo. Então nós aqui com essa resposta, nós vamos ver o seguinte, a resposta ali da lagarta, que ela sai do casulo e se desprende, voa, é uma ideia para nos dar o que significa isso. Mas nós não temos como dizer palavras onde ainda não está no nosso repertório verbal. Então a alma, ela é parcialmente liberta do corpo quando ela está dormindo, mas quando ela se liberta totalmente no momento do desencarne, é onde ela se vê livre. Livre o quê? Da prisão que a retinha aqui no corpo. Pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estará no primeiro momento envergonhado de haver feito. Olha só, então a pessoa que faz o mal aqui, quando desencarna, ela se sente envergonhado. É como aquele ser que, por exemplo,
Tem Caim e Abel, né? O Caim mata Abel. Naquela cena mitológica lá da passagem bíblica, a gente vê o Caim envergonhado. Então a gente vê essa questão aí. A gente vê até o animalzinho, né? O nosso cachorrinho, o gatinho. O gato eu não sei, porque eu tenho a cachorro. Mas quando ele faz algo errado, ele se entrega. Uma criança também, quando ela faz algo errado, mesmo um adulto, às vezes, ele não consegue olhar nos nossos olhos. Então, isso no mundo dos espíritos é muito mais forte. Por quê? Porque lá a gente não pode esconder. Nós podemos mentir para uma pessoa, mas no mundo espiritual não tem como, porque a nossa vibração nos entrega. Então, nos sentimos envergonhados perante aqueles espíritos que estão ali nos observando toda hora. Então, continuando aqui, para o justo é muito diferente. Se ele se sente aliviado de um grande peso porque não receia nenhum olhar perquiridor, ou seja, o homem de bem, quando desencarna, ele não tem consciência de culpa, ele não tem assim do que se envergonhar, porque ele fez o bem. Não significa que nós, por exemplo, somos perfeitos, mas significa que podemos renovar o destino todos os dias. Então, se algo fizemos no passado que nos envergonha, nós podemos mudar a situação fazendo bem. O auto-perdão, perdão ao próximo, então fazer coisas melhores, refletir o passado culposo para que nós possamos, a partir de agora, recomeçar, renovar sentimentos. E ninguém renova sentimentos se não reflete. Então, refletir sobre nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras para mudar. Mudando, nós mudamos a nossa vibração e chegamos de lado de lá como vencedores. Como, por exemplo, alguns exemplos que nós vemos aí de pessoas que levavam uma vida equivocada, de repente começam aí a ter uma nova vida, né? Levar uma vida voltada para o bem. Isso é possível, sim, porque nós somos perfectíveis. Deus nos criou para evoluirmos, para crescermos moralmente, intelectualmente. Então nós temos que sair daquela porta larga que Jesus nos ensinou e ir para a porta estreita. A porta larga é a porta da perdição, a porta estreita é a porta da renúncia, renúncia ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, ao nosso ciúme, ao mal, ao ódio, à culpa, ou seja, todo sentimento negativo e atitudes negativas. Então, por hoje é só. Se gostaram, compartilhem, dê um link aí no meu canal e se não é inscrito, inscreva-se. Muito obrigada a todos, muita paz, muita luz.